Reforma.com é uma empresa que fornece serviços de reforma em parceria com os arquitetos e designers de interiores. A gente atende cada cliente de maneira personalizada para que aquele projeto, né, saia exatamente como ele está lá do papel. E os nossos serviços, na verdade, eles são indicados para as pessoas que não querem se envolver com obra. Quase todas, eu diria. Né? Realmente. Porque a gente cuida de tudo do início ao fim. Né? E aí ali tem a facilidade de ter a administração e mão de obra em um só lugar. Né? Isso para os arquitetos e também para os clientes finais é uma mão na roda. Que tipo de obra você pega assim? Quando a gente fala de reforma, a gente, fechou o olho, eu estou pensando numa casa, eu estou pensando numa casa dentro de um condomínio, num estabelecimento comercial. Conta alguma coisa pra gente, assim, do que é na prática, no dia a dia, a Reforma.com. A gente atende residencial e comercial, né, casas, apartamentos, coberturas, escritórios, consultórios, clínicas, já fizemos de tudo. Quando a pessoa faz uma reforma, é tipo assim, eu estou morando já há 5 anos nessa cobertura aqui e eu quero dar um upgrade. Aí eu vou lá e chamo o arquiteto X. E aí o arquiteto X desenvolve um projeto maravilhoso, Exato. Eu aprovo e chamo a Reforma.com. Exato. A gente consegue elaborar o orçamento a partir do projeto. Então, claro que às vezes precisa de uma visita para avaliar, né, o estado que está aquela casa, aquele apartamento ou coisa assim. E aí, a partir dali, a gente vê quais revestimentos foram especificados, o que vai precisar, se vai modificar muito ponto elétrico, muito ponto hidráulico, gesso, pintura e por aí vai. Então, elabora esse orçamento completo de mão de obra. E aí, assim, em relação a material, que eu acho que é legal a gente falar também sobre, eu tenho meus engenheiros que eles auxiliam o cliente na compra do material bruto, porque o material fino, torneira, revestimento, luminária, tal, o arquiteto já está acostumado a auxiliar o cliente, mas o material grosso, que areia, cimento, brita, enfim, exato, esses daí a gente faz os orçamentos, auxilia, tal. Dá todo o suporte operacional. Eu prefiro, acho que fica melhor para todo mundo, né? O que o cliente acerte direto com aquela loja de materiais de construção que a gente vai escolher juntos, né? Também para não, às vezes, comprar mais do que precisa, para não ter desperdício, a gente vai indo dosando. Sim, até porque vocês têm um conhecimento disso, né? Exato. Daqui a pouco, você faz um estudo e você entende que precisa de X material e você já apresenta para o cliente, esse material você encontra aqui, que tem o melhor Exato. Preço, agilidade na entrega e tudo mais, Com né? certeza. E para os arquitetos também, muitos têm bastante noção de obra, de quebradeira e tal, mas alguns também não têm, nem de sequência de trabalho. Bruna, então, tu tá falando esse lance de quebradeira, assim, eu até vou atropelando você assim na fala, porque eu sempre ouvi falar que reformar é mais difícil do que construir do zero, né? E você tem daí 2 trabalhos. Você vai lá, você quebra tudo para depois ir lá e montar tudo do jeito que o cara queria. Tem algumas reformas que são tranquilas, mas tem outras assim que, olha, vou te falar que às vezes derrubar aquela casa e construir outra ia dar menos trabalho, ia ser mais rápido. Mas aí depende do cliente, né? Do cliente final ou daquela proposta. Nós já fizemos inúmeras, assim, casas que ficaram anos fechadas, que literalmente precisavam de uma reforma. Essa reforma que, vou te falar que em prazo, dura, claro que não tanto quanto uma construção, mas dura muito também, né? Para arrumar, identificar, diagnosticar erros e etc. Então, tem muita coisa ali que a nossa empresa tem que fazer ali no backstage, que as pessoas nem imaginam também, né? Acham que é só ali pintar, deixar pronto, bonito e botar um revestimento, um arandela e... Não é, né? Então, realmente... Até porque, Bruna, quando você pega uma reforma, de repente é uma casa que tem, sei lá, 15, 20 anos e aí mudou o tipo de tubulação, aí a pessoa não tinha aquecimento central e quer colocar, você tem que quebrar tudo e tudo isso não aparece. Exato. Né? Aparece o resultado, aparece quando você abre a torneira e sai a aguinha quente. Exatamente. Né? Então... E tem coisas que também com o passar dos anos foi inovando, né? Lançamentos que não existiam, enfim, de elétrica, hidráulica, e aí a partir dali a pessoa também quer atualizar, né? Já que quebrou, já que está reformando, aí vem esse já aqui, né? Que ele é forte no nosso mundo.
E aí a pessoa topa. Já coloca o melhor, Topa já trocar, que já coloca... ela já quer quebrar mais, já quer trocar isso, já quer trocar aquilo, e a gente faz tudo. Então, assim, do início ao fim. O nosso processo também, ele funciona de a gente começar, né, fazer toda a parte bruta, mas a parte civil, e fazer toda a parte ali mais fina de revestimento e deixar pintado ainda sem a última demão, mas já pronto, com gesso, tá? Pra receber a marcenaria e marmoraria e as outras empresas, né, que daí são terceiros, que aí o arquiteto que vai escolher, ou enfim, o cliente, e depois a gente retorna pro acabamento final. Então, a gente entrega até a obra, você pega a parte bruta do início, a parte bruta que é a bruta que é o desmonta. Exato. A bruta que é monta o bruto. Exato. E depois você vai pro acabamento final. A gente faz o acabamento, aí depois, olha, tem a faxina lá pós-obra e tal, mas a nossa idealização, né, é sempre entregar pronto pro cliente, só chegar com a roupa, com as coisas e morar, vai estar tudo limpo, tudo lindo, tudo, né? Então, a palavra-chave é solucionar, resolver. Porque problema em obra, é claro que tem, mas a gente tá lá para solucionar aquilo. E o grande diferencial da Reforma.com, que a gente faz obras alto padrão, claro, é que nós todos, né, os engenheiros, todos são profissionais da área, né? Então, assim, o arquiteto também não precisa ficar lidando com mão de obra para falar sobre uma tomada ou coisas nesse sentido. Então, são pessoas, são profissionais da área, estão ali para executar aquela obra que alto padrão, que vai ficar uma coisa linda, bonita, não vai ficar um acabamento ruim. Então, a gente toma muito cuidado com isso, né? Porque no nosso ramo acaba que tem essa fama, né? De que obra só dá dor de cabeça, obra é só estresse, obra é... Claro que a gente se estressa, mas o cliente nos contrata justamente porque ele não quer esse... Claro, e depois todo o conhecimento que vocês têm no mercado, a expertise que vocês têm, né, diminui esse desgaste até para vocês, porque vocês, como fazem isso, vocês conseguem prever, né, as eventualidades que uma reforma pode trazer, né? E vai tendo muita experiência. Eu brinco que toda obra que eu já fiz, eu aprendi algumas coisas, porque no nosso dia a dia a gente lida com tanta gente, a gente conhece tanta pessoa legal, a gente conhece conhecimento técnico também, o olho vai ficando mais fino, eu chego na obra e já consigo ver um acabamento de longe, vamos arrumar isso. Então vai melhorando, vai aprendendo, vai evoluindo e a gente tá, muito disposto a fazer inúmeras obras para cada vez mais aprender e melhorar o nosso trabalho, o nosso atendimento, evoluir, né? Que legal, Bruna. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito de obras que você faz, assim, principalmente em apartamentos, coberturas e estabelecimentos que têm uma circulação de pessoas. Como que procede? Eu fico pensando assim, tem o cara de uma cobertura vai fazer essa reforma agora, ele quer dar um upgrade ali no AP dele, entende? Aí ele chamou um profissional, esse profissional chamou a Bruna. E aí, tu vai botar a equipe lá, tem horário para fazer barulho, para tirar o material, para subir material. Como é isso? Você trabalha de madrugada, trabalha de o que mais tem são regras quando se trata disso. E a gente, antes de começar a obra, eu vou pessoalmente, né, me apresento pro zelador, pro síndico, pego o regimento daquele condomínio para passar pro meu pessoal também os horários, porque apesar de varia, tem condomínio que não tem horário de almoço, tem uns que tem uns que encerra mais cedo, outros mais tarde, e por aí vai. Quando é obra comercial, geralmente não, né? 100% dos casos é noturno ou final de semana. Então era a próxima pergunta. Aproveita e fala pra gente essa questão comercial. Tem que respeitar a questão de barulho. E aí você tem equipe que trabalha à noite também? Claro, daí a gente idosa, né? Vai organizando horário, organizando agenda. Para as obras noturnas a gente faz um cronograma mais antecipado, por conta dos finais de semana também, né? Porque às vezes o pessoal tem compromisso. Mas sim, aí para receber material, entrega, prestador e tal, às vezes eu já deixo alguns autorizados para não ter que ficar liberando um a um. Então essa logística a gente também faz. Um monte de detalhes, assim, proteger o elevador, tem que solicitar quando é uma cobertura, quando é num apartamento. Casa é muito melhor, é muito mais flexível, né? Porque casa, claro que a gente respeita o horário por conta dos vizinhos,
Mas casa a gente às vezes consegue trabalhar final de semana. Sim, se for interno, então, não tem muito ruído. Exato, né? Se não for atrapalhar ninguém, é claro, né? Porque o que a gente menos quer é mais dor de cabeça. Aquelas ali acho que já são suficientes. Que legal. E aí vamos dosando. Pô, bacana isso. A tua atividade é uma atividade que vem somar de forma considerável para esta confraria, né? Então, eu queria que você desse aí uma palavrinha, assim, convidando esses profissionais a buscar esse conhecimento, essa expertise e essa empresa que pode solucionar o problema deles aí. Sim, com certeza. Então, assim, eu espero que o nosso bate-papo tenha colaborado de alguma forma para todo mundo poder conhecer a Reforma.com. Tem bastante gente que já nos conhece, mas fica aqui o convite para os que não conhecem o nosso trabalho, poder, de repente, fazer um orçamento de obra ou marcar um café, uma reunião para que a gente possa dar mais detalhes, que também aqui tem que ser rápido, para contar bem detalhadamente como Vamos aproveitar aqui esse podcast para falar qual a região que você atua, até onde esses profissionais podem pensar na Reforma.com para essa parceria. Perfeito. Hoje, onde a gente mais tem obra no norte da ilha, claro. Jurerê, Canajurê, João Paulo, enfim, norte da ilha. Atendemos Florianópolis, Sul, Norte, São José, Palhoça, Biguaçu, tudo. Já fizemos obras em Balneário, em Itapema. Eu ainda não consigo, em questão de logística, falar a gente atende o estado. Não, né? Porque o meu pessoal ele tá todo aqui por questão de deslocamento. Mas assim, ilha, continente, Florianópolis, grande Florianópolis já abrange, a gente já consegue, Balneário, Itapema, tudo. Então, pessoal, olha só, profissional de arquitetura, decoração, interiores, vou falar para vocês que é a oportunidade de ter o braço direito aí para a sua empresa, o seu escritório. Então, obrigado, Bruna, valeu, Reforma.com. Eu que agradeço, obrigada também. Valeu.